Olá, seja muito bem-vindo à sexta parte da Maratona do livro O Poder da Escolha Certa. Decida ser saudável. Pratico a cura pela mente espiritual há mais de 50 anos. Devido aos numerosos anos de prática, sou considerado uma das principais autoridades nessa área. Conheço-a profundamente. O público em geral sempre foi cético com relação à cura mental, porque nunca se deu o trabalho de estudar a ciência que lhe dá base. As pessoas acham mais fácil ridicularizá-la do que investigá-la. Acreditam que é mais útil lançar mão de remédios ou se submeter a cirurgias do que modificar os padrões subconscientes básicos de convicção, e para elas, isso é verdade. A cura pela mente espiritual nunca competirá realmente com a prática da medicina convencional, porque seu atrativo se limita às pessoas que encaram a vida como experiência espiritual. No mundo bem-sucedido de hoje, estas últimas são muito escassas. De modo geral, quase todas as pessoas transferiram a fé em Deus para a fé no talão de cheque. Deste, elas têm certeza, quanto a Deus, já não têm tanta. Podem ou não acreditar nele, o talão de cheque lhes garante excelente assistência médica, de modo que, em geral, ele sai ganhando. Apesar disso, milhares de pessoas acreditam e praticam a cura mental com excelentes resultados. São, em geral, quietas e educadas, e não proclamam aos quatro ventos suas convicções e curas, tampouco as anunciam nas esquinas. Têm certeza do que sabem ser verdadeiro e confiam nos próprios métodos. Outras combinam sua fé com a assistência médica, quando a gravidade da doença faz com que essa atitude seja considerada eficaz. Não existe nenhum conflito entre o sistema de cura pela mente espiritual e a medicina convencional, na opinião da maioria dos metafísicos modernos. 100 anos atrás, as coisas eram diferentes. A medicina não estava tão avançada quanto nos dias de hoje. Os metafísicos a rejeitavam e condenavam. Tinham confiança total na cura mental, e qualquer pessoa que não concordasse com eles era considerada um inimigo. Eles eram agressivos, dinâmicos e inflexíveis. Tudo isso mudou devido ao tremendo progresso na área da medicina. Seus métodos não podem mais ser condenados. A medicina moderna conquistou o direito de ser respeitada. Os programas de pesquisa revelam anualmente métodos novos e aprimorados de lidar com doenças físicas e emocionais. Estou especialmente interessado no surgimento da medicina psicossomática. Gostaria que pesquisas mais amplas pudessem ser realizadas com maior rapidez. Como todos os avanços na medicina organizada, as autoridades tomam cuidado em não fazer afirmações, mas indicam áreas de doenças que parecem ter origem psicossomática e respondem a tratamento psicossomático. Acredito firmemente que pesquisas adicionais nessa área vão revelar que um grande número de doenças tem causa mental e emocional. O Dr. Franz Alexander, de Chicago, e o Dr. Flenders, de Nova York, especialistas pioneiros em doenças psicossomáticas, revelaram descobertas bastante valiosas sobre a causa subconsciente de doenças em algumas áreas. Estou certa de que há outras pesquisas em andamento e interessantes revelações surgirão dessa área. A saúde é uma condição normal. Quando estamos bem, devemos louvar nossa saúde. Em geral, a saúde é aceita como coisa natural. As coisas não pensam realmente sobre ela. O primeiro sintoma de doença faz a vítima entrar em pânico, com uma falsa expectativa. É fácil perceber que a saúde é normal e a doença é anormal, porque dedicamos enorme atenção à doença e pouquíssima à saúde. Por conhecer o poder da mente como conhecemos, essa atitude é errada. Todas as coisas respondem ao autorreconhecimento, inclusive a saúde. Quando você executa um bom trabalho em qualquer área, gosta de ser elogiado, de receber reconhecimento. Tenho quase certeza de que a saúde e o bem-estar também gostariam de ser reconhecidos. Sugiro que você repita o seguinte texto em voz alta. Existe um único manancial, uma única causa, uma única vida e uma única mente, que é Deus. A minha saúde e o meu bem-estar são essa vida única, funcionando livremente em mim. Louvo essa saúde, regozijo-me nessa saúde. Eu sou essa saúde, que é espiritual, perfeita e livre. Nenhuma culpa ou medo que possa existir em meu subconsciente é capaz de interromper
ou afetar essa saúde. Declaro a permanência dela, ao mesmo tempo que sei que o espírito dentro de mim é permanente. Quanto mais imprimir na mente subconsciente a normalidade e o valor da saúde, mais seguro ficará nela. Parto do princípio de que você está, ao mesmo tempo, vivendo uma existência saudável, porque nada disso terá valor se estiver desobedecendo às rotinas gerais, óbvias de vida saudável. A vida é uma ciência, e é preciso seguir suas leis para continuar a viver com saúde. Autorize sua saúde. Aprendi em meus anos de experiência que não sou capaz de ajudar ninguém se a pessoa não tiver resolvido ficar curada. Se não acreditar que a saúde é uma condição normal e se não considerar seu problema físico desnecessário. Esse é o primeiro passo em direção a qualquer tipo de cura física por intermédio de métodos mentais e emocionais. Você pode achar que as pessoas que buscam a cura por intermédio da mente espiritual são sempre decididas. De modo nenhum. Não raro elas me procuram com esperança, mas a esperança não é decisão, e sim um paliativo. De fato, penso que a esperança é em geral uma ilusão. Quem busca a própria saúde precisa decidir ficar bom antes que qualquer terapia espiritual comece a produzir resultados nela. Outro fator de igual importância é a expectativa de ficar saudável. Quando alguém me procura, com estes dois fatores claramente determinados na consciência, em geral obtém um resultado. A pessoa desprovida de entusiasmo deve recorrer aos recursos materiais. As entusiásticas devem se valer da metafísica, porque para elas vai funcionar. No passado, recorrendo ao aconselhamento, tentei inculcar nas pessoas que entravam no consultório com interesse morno a decisão de ficarem curadas. No entanto, não faço mais isso, pelo simples fato de não funcionar. A pessoa toma a decisão motivada apenas pelos meus argumentos, de modo que a decisão continua não sendo dela. Trata-se de uma decisão minha, aceitam tanto casualmente, porque ela me considera uma figura de autoridade. Então não funciona. Muita gente não pode ser ajudada ou curada por métodos mentais, porque se recusa a assumir a responsabilidade de tomar a própria decisão com relação à saúde. A mente subconsciente, que é o sistema operante do corpo, não pode começar a criar um corpo saudável enquanto a mente consciente não agir de modo assertivo sobre a decisão quanto à saúde. A mente subconsciente está ocupada semanas, meses ou até mesmo anos, formando gradualmente um corpo doente. Ela continuará a manter esses padrões de doença até receber uma ordem clara e significativa da mente consciente, determinando que pare. É por esse motivo que a esperança não funciona. Ela não tem autoridade, carece do intenso impacto emocional de que o subconsciente necessita para reverter seu funcionamento. Reverter padrões automáticos de pensamento no subconsciente não é um empreendimento fácil, porque esses padrões encerram profundos impulsos emocionais. A mecânica e a energia foram configuradas para avançar em determinada direção a fim de produzir ou manter um resultado, a saber, a doença. Redirecionar padrões com a energia voltada a uma direção exatamente oposta para produzir saúde requer boa dose de determinação. Requer raciocínio claro da parte da mente consciente. Você não pode raciocinar com clareza enquanto não tiver tomado uma decisão. Quando isso acontecer, a decisão dissipa a névoa mental e um raciocínio preciso se instala em seu lugar. Não estou tentando fazer com que o processo de cura mental pareça um trabalho árduo, apenas expresso a seriedade da decisão. A cura metafísica moderna surgiu por volta de 1860. Os primeiros professores, que eram os únicos pesquisadores existentes na época, realizaram curas impressionantes. Phineas, Mary Baker, Emma Curtis, Charles Fillmore e Nona Brooks são apenas algumas das numerosas pessoas que podiam olhar diretamente para qualquer doença e saber que ela não existia. O Sr. Fillmore e a Sra. Brooks eram queridos amigos meus. Com frequência, pedia-lhes que me contassem sobre os primeiros dias desses ensinamentos. Lembro-me vividamente de uma noite em Denver, Colorado.
A senhorita Brooks, mais tarde conhecida como Doutora Nona Brooks, me convidara para ir à sua casa. Ela e as duas irmãs tinham fundado o Divine Science College e o Divine Science Church. No início, obtiveram curas tão extraordinárias que ficaram conhecidas nos arredores como agentes de cura de Denver. Quando solicitei que me falasse dos primeiros dias de seu ministério na igreja, ela me contou a seguinte história sobre uma cura que acreditava ter ocorrido em 1897. Todos os verões, ela e as irmãs saíam de férias e iam para a casa de veraneio nas montanhas próximas a Denver. Certo dia, um agricultor vizinho entrou correndo na casa e disse: "Senhorita Brooks, precisa vir imediatamente à minha casa. Minha mulher caiu e quebrou a perna." Ela não hesitou sequer um instante, selou o cavalo e galopou até a propriedade do vizinho, onde encontrou a mulher em forte agonia. A senhorita Brooks se sentou à cabeceira da cama, fechou os olhos e aplicou na mulher um tratamento pela mente espiritual. Enquanto a aplicava, ouviu os ossos voltando ao lugar. Quando terminou o tratamento, a mulher declarou que não estava mais sentindo dor. A senhorita Brooks recomendou à mulher que descansasse um pouco e avisou que voltaria no dia seguinte. Quando no outro dia a senhorita Brooks chegou à fazenda vizinha, a mulher estava de pé, envolvida com seus afazeres domésticos. A senhorita Brooks me disse: "Não me surpreendi nem um pouco com a situação. Era o que eu esperava." Era o que ela esperava. Ela estava tão certa de que poderia fazer o que fez, que jamais lhe passou pela cabeça que não pudesse. Assim sendo, foi feito. Perguntei-lhe se ela ou alguns dos praticantes treinados seriam capazes de realizar aquele tipo de coisa hoje em dia. A resposta foi que uma cura tão impressionante quanto aquela seria uma raridade no mundo atual. O médico mais próximo da mulher, acidentada, estava a 50 quilômetros de distância. Portanto, a senhorita Brooks sabia que ela teria, obrigatoriamente, de ser o agente de cura da mulher. Tendo tomado essa decisão, seu raciocínio foi claro e preciso, e a expectativa de que a inteligência divina na paciente responderia à altura causou a cura. As pessoas são condicionadas hoje em dia. Temos perto de nós médicos excelentes, ambulâncias e hospitais, onde os melhores equipamentos estão disponíveis. Todos sabemos disso. As convicções mentais existentes em quem procura ajuda médica atualmente são bem diferentes das de 1897. Decidir ser saudável por intermédio da metafísica exige muita perseverança. Milhares de pessoas tomam essa decisão, e gente treinada como eu é capaz de lhes desobstruir a consciência e livrar seu corpo da doença. O corpo sempre responde às suas convicções a respeito dele. Isso é verdade, porque a mente subconsciente só pode criar com base em suas convicções, e não nas de outra pessoa. Todos ao redor de alguém doente desejam que ele se recupere, mas as convicções alheias não podem curar quem está enfermo. Desejos bem-intencionados de outros não causam nenhum efeito sobre a mente subconsciente do doente. Apenas a mente dele, consciente ou subconscientemente, deve tomar a decisão de ser saudável. Como o subconsciente de quem está enfermo vem trabalhando há algum tempo com os padrões emocionais que causam a doença, ele continuará a fazer o mesmo, até que uma nova série de intensos padrões de pensamento seja introduzida nele para redirecionar o processo emocional inconsciente. Com frequência, existe no paciente uma tímida decisão consciente de restabelecimento que coexiste com determinada decisão subconsciente de permanecer doente. O subconsciente sempre vence. Isso vale para qualquer área da vida, mas é exato, em particular, quando se trata da saúde. A saúde é espiritual. A ciência descrita neste livro se baseia em uma crença clara e distinta em Deus. Se você não acreditar em algo que possa eleger chamar de Deus, esse ensinamento não poderá ajudá-lo. Enfrentemos o fato de que existem muitas pessoas que efetivamente não acreditam em Deus. Elas podem pensar que acreditam, podem proclamar uma filiação religiosa, podem até mesmo frequentar de vez em quando uma igreja ou templo. No entanto, bem no fundo do mundo de verdadeiras convicções, não acreditam em nada que seja espiritual.
Aceitam o universo factual como sendo genuíno. Acreditam que a ciência acadêmica explica tudo, sem fazer nenhuma tentativa de descobrir se isso é ou não verdade. Elas estão ocupadas ganhando dinheiro, pagando contas e procurando aproveitar suas experiências. O fato de não acreditar em Deus não parece causar nenhum dano a essas pessoas. A maioria delas é honesta, digna e criativa. Podem usar a igreja para batismos, casamentos e enterros, mas essas ocasiões são praticamente as únicas. Em minha opinião, estou deixando escapar uma excelente experiência de crescimento. A teologia não é Deus. Muitas pessoas confundem teologia com Deus. O homem é espiritual por natureza, e quando ele tem interesse em ideias espirituais, logo descobre diversas coisas a respeito de si mesmo que desconhecia anteriormente. Sente um profundo apoio em si mesmo, oriundo de si mesmo. Ele não pensa mais que é apenas corpo, emoções e mente. Ele enxerga uma razão para sua existência. Não somos a própria causa, tampouco acidentes biológicos da natureza. Somos a expressão, projeção e manifestação de uma ideia mais abrangente. A evolução explica o desenvolvimento do homem, mas não sua causa. A definição material do indivíduo não explica por que Bach compôs uma música magnífica ou por que Shakespeare escreveu peças notáveis. Os estudos científicos do corpo, da hereditariedade, do ambiente e da educação do homem não revelam o que faz com que um quadro magnífico seja pintado ou uma música notável seja composta. Apenas o espírito do homem pode fazer essas coisas, e se o espírito se encontra em qualquer pessoa, ele está em todo o mundo. Somos todos instrumentos de um espírito, uma causa e uma inteligência que é Deus. Deus se expressa em nosso corpo como vida e saúde. Qualquer estudo do corpo e da saúde revela uma extraordinária inteligência em ação. Essa inteligência é a inteligência divina. Ela pode curar o corpo quando é corretamente conhecida e conduzida de modo positivo. Também pode curar o corpo depois da cirurgia ou de outras intervenções da medicina convencional. Sugiro que você use as frases a seguir para tomar conhecimento desse fato. Existe uma única vida, Deus, e essa vida agora é minha vida. A mente que criou o meu corpo é a mente que sustenta meu corpo. Ela sabe exatamente o que fazer para me manter saudável. Afirmo a ação perfeita da vida. Louvo minha saúde porque ela é de Deus. A inteligência me alerta sobre todas as maneiras de manter e expandir minha saúde. Minha mente subconsciente aceita essas afirmações e age em função delas. O reconhecimento espiritual de sua saúde é um grande passo na direção de qualquer cura. É uma premissa necessária para que use o tratamento espiritual ou a prece positiva como forma de restabelecimento. O fato de reconhecer esse fato faz com que o processo da saúde inicie o trabalho perfeito dele. É impossível enfatizar em excesso na mente o fato que Deus é vida, saúde, ação perfeita, força e vitalidade. A repetição de afirmações como essa faz com que a sua mente subconsciente reaja de maneira correspondente. Pare de aceitar a doença como algo normal. A doença é uma anormalidade que funciona em um sistema corporal carente de normalidade, a fim de expressar a vida criativa. A doença possui psicologia própria. Ela não apenas condiciona o corpo, como também a mente. Cria estranhas peculiaridades em nossa consciência. Geralmente, absorve o grosso de nossa atenção, e todas as decisões são tomadas em função do que está errado conosco. A maioria das pessoas parece ter um fascínio mórbido pelos métodos da doença. Esta as mantém sob seu domínio com muita facilidade, e elas permanecem sem enxergar as coisas corretamente. A doença distorce e modifica o ponto de vista do enfermo. Esposas me disseram que não conseguem entender a atitude do marido quando este está doente. Maridos me dizem a mesma coisa a respeito da mulher. Quando doentes, as pessoas se tornam totalmente egocêntricas. Não raro, tornam-se tiranos, mesquinhos que governam toda a família a partir do quarto. Querem e exigem atenção, e geralmente a obtêm.
Muitas pessoas gostam de ficar doentes, são férias remuneradas do emprego, recebem de presente flores, bombons e água de colônia. A correspondência aumenta de repente e recebem cartões com manifestações de pronto restabelecimento, os quais são expostos no quarto. São o centro da atenção e preocupação de todo mundo. Pessoas doentes com frequência tiram vantagem da doença. Elas consciente ou talvez inconscientemente aceitam as coisas boas que acompanham seus problemas. No subconsciente, desejam se agarrar à doença devido aos numerosos benefícios adicionais a ela associados. A ideia de voltar ao trabalho não é agradável. A ideia de ter de preparar as próprias refeições e lavar a louça deve ser evitada a todo custo. Tem a necessidade subconsciente de se sentir importantes, e essa necessidade é satisfeita pela atenção que recebem. Quanto mais a doença se prolonga, mais profundamente o paciente mergulha na autocomiseração, enquanto cria mentalmente novas maneiras de obter atenção. Essas pessoas precisam de um solavanco espiritual. Elas aceitaram a doença como normal, rezam para que Deus lhes devolva a saúde enquanto subconscientemente têm esperança de permanecer doentes. Na realidade, não querem ficar boas por completo e assumir as responsabilidades que acompanham a saúde efetiva. Você precisa conhecer Deus como saúde e a saúde como algo normal. Precisa decidir que vai ser saudável. Tão logo tome essa decisão com sinceridade, as forças espirituais em sua mente e corpo entrarão em ação. A saúde é um sistema do sim e a doença em um sistema do não. A vida reage ao pensamento afirmativo. Ela flui por onde os canais se encontram abertos, e o pensamento afirmativo abre esses canais. A vida o criou a partir de si mesma, para que possa desfrutar a experiência de viver na saúde com bem-estar. Não existe agora, nem nunca existiu, um desígnio espiritual da doença. Ninguém jamais obteve melhora espiritual ficando doente. Você pode fazer uma pausa, mas não se sentirá melhor. Quando começar a pensar como ela está pensando, sua recuperação é certa. Existe uma abundância espiritual de poder de cura dentro de você, que aguarda sua invocação positiva. Ele inicia seu exímio trabalho assim que você decidir ser saudável e pensar como a saúde pensaria. Pensando com saúde. A não ser que seja gravemente neurótico, sua mente pensará a respeito de qualquer coisa na qual você queira pensar. Você é o único pensador em sua mente. Lamentavelmente, para muitas pessoas, a saúde não é tão fascinante quanto a doença. É difícil definir a saúde de outra maneira que não seja uma sensação geral de bem-estar. Ela não pode ser medida pela frequência de pulso, termômetro ou eletrocardiograma. A mente saudável é fundamental para que o corpo permaneça saudável. Você talvez não consiga pensar na saúde como saúde, mas pode pensar em muitas coisas a partir de uma perspectiva saudável. A mente saudável é aquela que efetivamente acredita que existe mais bem do que mal neste mundo. A mente saudável acredita que o número de pessoas boas é maior do que o de pessoas más. A mente saudável supõe que a ação correta ocorre neste momento e, quando descobre que isso não é verdade, permanece impávida. Toma medidas para corrigir a situação sem medo, nem intensas preocupações. Jamais se atola em perigosos pensamentos negativos. Tem confiança em si mesma e na própria capacidade de lidar com os problemas do dia a dia. Essa mente saudável pode ser sua neste exato momento. Se você não tem uma mente assim, pode desenvolvê-la gradualmente. Coloque a atenção em coisas e pessoas construtivas no seu mundo e pense a respeito delas. Observe-as. Use a imaginação para que essa nova maneira de pensar permaneça vital e fascinante. Leia livros e revistas inspiradores. Comece afirmando a si mesmo que tem uma mente saudável, em um corpo saudável e vive uma experiência saudável. Declare isso com frequência. Você está afirmando uma verdade que se tornará evidente em você. Ela produzirá frutos da própria espécie. Observe as conversas que tem com as pessoas. Elas revelarão se você tem ou não a mente saudável. Se expandir qualquer ideia negativa nas conversas, está no caminho errado.
Minimize tudo o que é negativo. Se o assunto precisar ser discutido, faça-o da maneira mais breve possível e com o mínimo de emoção. Volte-se então para algum tema agradável, criativo ou positivo, e recomece a conversa em outro sentido. Eis aqui uma citação da Bíblia sobre essa questão. Quem guarda a boca e a língua, preserva a alma de dificuldades. Provérbios 21, 23. O que você diz evidencia o que você é. A mente saudável não desconsidera condições negativas, apenas toma medidas para superá-las. Não há necessidade de ficar irritado com coisas a respeito das quais nada pode ser feito. Reserve a atenção mental para ideias criativas que o estimulem. A imagem da saúde. Use a imaginação para visualizar a si mesmo e a todas as pessoas que conhece como a personificação viva da saúde, da vitalidade e da perfeição. A imaginação é uma força poderosa para a criação do bem. Ela é a pérola de valor inestimável entre todas as outras notáveis faculdades da mente, conferindo forma e contorno às ideias. Ela retira o conceito ou ideia de uma esfera nebulosa e a traz para a visualização efetiva. Formar imagens mentais de si mesmo como alguém saudável é uma ferramenta vital para recuperar ou manter a saúde. O poder de sua imaginação é extraordinário. Você já se observou usando-a para ampliar aspectos negativos. Agora, empregue-a para expandir a consciência de bem-estar. Talvez você nunca tenha se imaginado como detentor de uma saúde vital. Neste exato momento, pense nisso e comece a criar essa imagem. Feche os olhos e imagine que é um ser completo e radiante. Isso talvez dê certo trabalho. Insira ação nessa imagem de si mesmo. A ação é a capacidade de agir. Veja a si mesmo atingindo algum objetivo com facilidade. Além disso, ao fazer a visualização da saúde, não inclua nenhuma limitação física que possa ter atualmente. Torne a imagem perfeita de todas as maneiras. Vislumbre jovialidade, visão perfeita, audição perfeita e todas as outras ações e reações do corpo como completas e perfeitas. Não inclua limitações. Você está se vendo agora como foi criado para ser. Apague todo e qualquer condicionamento de idade. Por um momento, esqueça como realmente é. Essa imagem, quando mantida na mente durante alguns instantes, encerra enorme poder terapêutico. Sua mente subconsciente acolhe favoravelmente essa nova imagem. Como você a criou de modo consciente, ela é uma diretiva para a esfera subconsciente de ação criativa. Fazer isso 1 ou 2 vezes por dia acrescenta poder à decisão de ser saudável. Essa prática logo se tornará uma verdadeira inspiração, e você vai achar simples e fácil criar essa imagem. Pergunte a si mesmo qual seria a sua aparência, como você se sentiria e o que faria sendo alguém completamente saudável. À medida que essa prática se tornar habitual, não passará mais pela sua cabeça se visualizar de outra maneira. Na realidade, essa prática mental reduz seu interesse por qualquer tipo de doença. Agora, quando espirrar, não vai mais achar que está pegando uma pneumonia. Você compreende que espirrar é uma maneira saudável de manter os canais abertos. A lembrança de doenças anteriores também diminui. Você se dá conta de que não tem o menor interesse nos antigos problemas de saúde e gostaria que as outras pessoas parassem de falar com você a respeito dos delas. A nova imagem saudável também aumenta o vocabulário de saúde. Procure a palavra saúde em um dicionário e, em seguida, examine o significado de todos os seus sinônimos. Alguns momentos reservados a essa atividade lhe apresentarão ideias estimulantes. Agora você trabalha do lado positivo, o que efetua mudanças nas suas conversas com amigos e parentes. Você já não desperdiça nem mesmo 10 minutos falando a respeito da falta de saúde vital e tem menos paciência com aqueles que querem lhe descrever seus sintomas. O mundo da saúde é fascinante. Ele tem imagens mentais, decisões vantajosas e vocabulário específicos. Agora você se sente à vontade nesse novo mundo da saúde e é dominado por uma enorme paz e uma incrível sensação de bem-estar. Em determinadas ocasiões, poderá ter de lidar com uma doença física leve ou grave, mas agora está espiritualmente munido para enfrentar a situação sem medo nem falsas especulações.
Você sabe que o problema é temporário e sua atitude é tal que ele não poderá perdurar. Ele não é bem-vindo em sua consciência e você o elimina com a decisão firme de que não poderá existir. Você sabe que a mentira nunca é a verdade. O processo de cura envolve enfrentar a mentira da doença com a verdade da saúde. Você se visualiza como a verdade da saúde e mantém essa imagem ativada na imaginação. Isso livra o subconsciente de todo medo e ele então se põe a produzir saúde, já que precisa gerar aquilo que você imagina sistematicamente. Você perdeu o interesse pela comiseração, não a busca mais nos outros e tem dificuldade em oferecê-la. Sua vontade é dizer à pessoa que está doente que ela deve modificar a imagem que tem de si mesma. Provavelmente, você não fará isso, porque a pessoa ficaria ressentida, de modo que não cede a essa tentação. Embora a ideia lhe passe pela cabeça, pouco a pouco, os outros passam a pensar em você como alguém fundamentalmente saudável. Reparam que você está com um aspecto saudável. Involuntariamente, o fato de irradiar saúde faz com que os outros lhe falem menos sobre doenças. Quando estão na sua presença, agora as pessoas conversam sobre outra coisa. O espírito dentro delas é estimulado pelo seu conhecimento da saúde. Na realidade, as pessoas que reclamam sem parar passarão a se sentir mal na sua presença. O estado saudável que você decidiu manter permanentemente poderá causar algumas mudanças nos seus relacionamentos pessoais. Quem se queixa de modo crônico, gradualmente, vai se afastar de sua vida. E outras pessoas, tão propensas a ser saudáveis quanto você, entrarão nela. Você constatará que se encontra em uma saudável associação de mentes afins. A verdadeira saúde não é uma moda passageira. A verdadeira saúde se baseia no princípio de que Deus é vida e que essa vida agora é a sua vida. Você não a criou e tampouco pode destruí-la. Mesmo que esteja doente, o seu padrão de saúde permanece como padrão espiritual na mente subconsciente. Ele aguarda que você o reconheça e tome a decisão de que o deseja novamente. A doença nunca destrói a saúde. Ela só pode fazer com que a saúde se recolha e fique oculta, aguardando ser reativada. Você não pode destruir um padrão espiritual. A mente mais abrangente criou esse padrão e o individualizou em você. Ele pode ser desprezado ou até mesmo negado, mas não destruído. Com frequência, menciono aos doentes o padrão de saúde que têm dentro de si. Em geral, eles ficam constrangidos com esse tipo de conversa e desejam que eu mude de assunto e volte a falar sobre os sintomas. De vez em quando, muito raramente, eles me escutam e começam a pensar no assunto. Perguntam por que o padrão de saúde divinamente criado não os está curando, se é que digo mesmo a verdade. Tenho então de lhes explicar o princípio da decisão. Eles retrucam declarando que não decidiram ficar doentes. Não pediram para ficar doentes. Não estavam nem mesmo pensando em ficar doentes. Lembro a eles que também não planejavam ser saudáveis, fortes e vigorosos. Tampouco tinham voltado os pensamentos para esse objetivo. Em seguida, olho para o meu relógio e arranjo uma desculpa para ir embora. Ocasionalmente, essas pessoas refletem um pouco sobre minhas ideias e, em consequência disso, iniciam um processo subconsciente de cura. A maioria delas fica efetivamente feliz pelo fato de eu ter saído da sala para que pudessem passar e pensar da maneira como querem pensar. Permanecer em um estado de saúde excelente é uma verdadeira disciplina mental. A reflexão casual e um pensamento agradável ocasional a respeito do assunto são completamente ineficazes. A conservação da saúde requer pensamentos sistemáticos, definidos e específicos para manter toda a consciência individual em nível elevado. Muitas pessoas seguem essas recomendações diariamente e comprovam que são verdadeiras. Tais pessoas são intuitivamente conduzidas aos hábitos adequados para manter a saúde em nível elevado. Elas acompanham o modo de pensar correto com hábitos saudáveis de sono, comendo, bebendo, exercitando-se e divertindo-se corretamente. Jamais cometem excessos. Possuem uma rotina bem equilibrada. Não precisam de dietas rápidas e intensivas.
tampouco das chamadas dietas da moda. Sabem intuitivamente o que fazer e também o que pensar, e fazem muito bem essas duas coisas. São espiritualmente motivadas. Deus quer que você seja saudável. A mente divina criou o seu corpo para esse propósito e com esse intuito. A inteligência divina está em funcionamento na sua mente quando você afirma que ela faz exatamente isso. Ela está com toda certeza agindo em função de sua decisão de ser saúde. Você é saúde, não saudável. Você é vida, não está meramente vivo. Você é mente, não apenas um pensador. Você é uma criação especializada com a capacidade de vivenciar a existência de maneira eficaz e abundante. Você não é nem pecador, nem santo. É um instrumento glorioso por meio do qual o infinito atua sobre o plano do finito. Repita o seguinte texto em voz alta. Eu sou saúde. Eu sou a saúde de Deus. E sou vigoroso, forte e criativo. Regozijo-me na minha herança divina de saúde e bem-estar. Louvo a mente que me criou e penso como essa mente pensa. Minha intuição me guia corretamente em todos os hábitos de vida correta. Irradio a saúde que eu sou. Minha saúde contagia espiritualmente as outras pessoas. Ando, falo, penso, ajo e amo como saúde. Não tenho nenhum interesse nos adversários da saúde. Eles não têm lugar em minha consciência e nenhum poder em minha experiência. Sou a encarnação viva da saúde do espírito. Saúde não é o corpo. Saúde não é o corpo. Ela é um estado de consciência que permeia o corpo, mas não é ele. O corpo não pode tornar a si mesmo doente ou saudável. O corpo é uma esfera de substância impessoal e organizada, sem identidade própria. Não possui uma consciência, de modo que não sabe quando está doente ou saudável. Ele age em função da sua consciência. O coração não sabe que é um coração. Seus pés não sabem que são os pés. Sua consciência conhece tanto o coração quanto os pés e atua por intermédio deles. Quando você toma conhecimento do caráter impessoal do corpo e do seu funcionamento, compreende por que a mente ou consciência determina a sua saúde. Talvez você acredite que são os hábitos de alimentação, o sono e etc., que o fazem adoecer ou o mantém saudável. Superficialmente, parece ser verdade. No entanto, todas essas coisas são apenas expressão da consciência. A preocupação é uma função da consciência que pode temporariamente perturbar alguém que tenha hábitos de sono excelentes. O medo repentino é uma função da consciência que pode afetar temporariamente, de maneira grave, os sistemas digestório e de eliminação do corpo. A saúde é uma questão interna que depende da saúde mental, e esta depende de ideias corretas e de pontos de vista criativos. Atitudes e padrões emocionais negativos de longa duração, com toda certeza, são a causa de diversas doenças crônicas. Cuidar bem do corpo, mas deixar de alimentar atitudes mentais saudáveis, não é garantia de que você será saudável. A ação da mente é primordial durante toda a sua existência. Os filósofos sempre afirmaram isso. A metafísica vem demonstrando isso sem a menor sombra de dúvida. Você é consciência. E tudo que vivencia resulta da consciência. As ideias são sua posse mais inestimável. As ideias são o alimento de sua consciência, e a consciência está sempre sedenta de ideias. O que você pensa nas 16 horas de cada dia em que está desperto determina as ações da consciência. Se escolhesse ideias que fossem atuar na mente, com o mesmo cuidado com que seleciona os alimentos quando vai às compras, você nunca mais ficaria doente. Somos pessoas com ideias, não apenas pessoas com coisas. Coisas resultam de ideias. A ideia precede a coisa. A saúde é uma ideia na mente do universo. Você é essa mente individualizada, e essa mesma ideia de saúde encontra-se em sua mente. No entanto, a ideia de saúde precisa ser constantemente ativada pelos processos do pensamento. Depressão, preocupação e tensão impedem a plena operação da ideia de saúde. Esses estados precisam ser reconhecidos
e, de alguma maneira, descartados. As ideias apresentadas neste livro oferecem recursos para que você descarte estados emocionais negativos e os substitua por atitudes criativas, baseadas em uma fé fundamental na vida. Você nasceu para ser saudável. Sua consciência foi criada para ser um mecanismo saudável, destinado a conduzi-lo em seu mundo. E é o que ela faz quando as ideias inseridas nela são sadias. Apenas você determina quais ideias vão operar na consciência. O fato de ter livre-arbítrio coloca a responsabilidade da saúde mental diretamente sobre seus ombros. Você não pode fugir desse fato. É por esse motivo que afirmei antes neste capítulo que você não pode permanecer sistematicamente saudável sem disciplina mental e emocional. Pouca gente está disposta a conversar a mente em um estado saudável. A maioria quer pensar qualquer coisa que deseje pensar, e é exatamente o que faz. Em consequência, é compreensível que 22,8 milhões de pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, tenham gasto 350 milhões de dólares em 1963 em medicamentos, drogas medicinais e médicos para curar um resfriado comum. Elas pensaram o que quiseram pensar. Alimentaram a mente com todo tipo de ideia. Não tentaram controlar o ressentimento, o ciúme, a raiva, a mágoa ou outras formas de emoções negativas. Estavam muito ocupadas levando a vida e ganhando e gastando dinheiro. Estavam atarefadas demais para elevar a mente às alturas, onde atua a inspiração e onde o amor encerra grande poder de cura. Dizer que essas pessoas não sabiam das coisas é interpretar mal a vida de modo geral. A intuição lhes apresentava sugestões. O Espírito de Deus nelas procurava lhes trazer à memória grandes ideias. Deus não deixa de ser Deus apenas porque as pessoas estão ocupadas demais com o mundo das coisas e não conseguem sentir seus impulsos intuitivos. Elas só não estão interessadas. Esperavam que as vitaminas que tomavam fariam no nível físico o trabalho do qual se esquivavam no nível mental. Dependência espiritual. Você não pode se retirar da vida. A vida o criou a partir de si mesma, e ela nunca deixa de estar na sua criação. Sua essência é inteligência e amor, pensamento e sentimento. O Deus que o criou é o Deus que você pode ser, porque a totalidade de Deus está em você, aguardando reconhecimento e personificação. O pensamento espiritual é o pensamento de saúde, é Deus em ação manifestado em você. Não me refiro ao modo de pensar religioso, devoto ou teológico, e sim ao modo de pensar criativo que admite um fluxo de ideias espontâneas na consciência. A vida abundante começa com grandes ideias na mente. A saúde é assegurada quando a consciência não está obstruída por pensamentos e sentimentos negativos. O salmista escreveu o seguinte: pois ainda louvarei aquele que é a saúde do meu semblante e o meu Deus. Salmos 42, 11. Eis um conselho sensato para a mente que tomou a decisão da saúde. Essa mente não tem medo da palavra Deus. Os costumes do espírito são sábios do pensamento correto. Ideias magníficas agora acenam para você. Siga-as em direção à certeza da saúde. Meus parabéns por você finalizar mais uma parte da maratona do livro O Poder da Escolha Certa. Espero que você tenha apreciado os ensinamentos aqui contidos e te encontro no próximo vídeo. Até lá!